Comes e Bebes, de Arthur Azevedo, voz Iba Mendes. Algum tempo antes de entrar definitivamente na vida prática, o bacharel Sesostris, que hoje é pai de família e magistrado, teve as suas veleidades literárias e topava tudo: poesia, conto, folhetim, romance e teatro. Foi o manuscrito da sua primeira e única peça que introduziu na caixa de um teatro e o aproximou de Rosalina, que das nossas atrizes era naquele tempo a primeira beleza e a última em talento. Essa Rosalina, que o empresário conservava no elenco da companhia em atenção unicamente às suas virtudes plásticas, casara-se com um ator por seu turno ali conservado, tão somente por ser marido dela. Dizer que era uma segunda Penélope no tocante à fidelidade conjugal seria faltar descaradamente à verdade que devo aos leitores das minhas historietas. Pelo menos as más línguas, e mesmo as boas, não a poupavam. Mais de um frequentador habitual do teatro onde ela se exibia era apontado como tendo solicitado e obtido seus favores mais íntimos. O bacharel Sesostris foi convidado pelo empresário para fazer a leitura da peça uma tarde no palco, depois do ensaio, e à hora aprazada sentou-se diante de uma pequena mesa, rodeado de quase toda a companhia, e abriu um manuscrito. E em meio ao primeiro ato, ouvido em silêncio, com um recolhimento digno de uma tragédia, quando o comediógrafo sentiu que do joelho de Rosalina, sentada à sua direita, se desprendia um calor comunicativo que o perturbava. Sabe Deus como pôde o rapaz concluir a leitura daquele primeiro ato. Durante o segundo, continuaram as manifestações equívocas, ou antes inequívocas, e o bacharel, suando frio, tremendo, gracejando, deixava que se perdessem todos os efeitos cômicos das situações e do diálogo. Os ouvintes, cada vez mais frios e reservados, atribuíam à indisposição do leitor a impressão terrível de se achar ali submetido à opinião e ao julgamento de tantas sumidades artísticas. Durante o terceiro ato, Rosalina completou com um pé pequenino, admiravelmente calçado, a obra de sedução que principiara com o joelho. Terminada a leitura, o empresário, que durante os 2 primeiros atos a interrompera com significativos e reverentes bocejos, e agora dormia a sono solto, despertou logo que ouviu as consoladoras palavras "cai o pano" e disse ao comediógrafo: "Sim, senhor, é uma bonita comédia, mas não é para o meu teatro, é muito fina, tem pouca bexigada. Entretanto, não digo que a não represente, hei de representá-la, mas quando o teatro estiver mais encarreirado. O doutor tem muito talento, escreva outra comédia, mas com sal mais grosso, com sal de cozinha." "De cozinha?" "De cozinha, sim, senhor. E isto de sal fino não traz 10 réis à bilheteria." O bacharel Sesostris, que tinha a inestimável fortuna de contar apenas 22 anos, deixou-se iludir, mas quando mesmo recebesse, como dramaturgo, um desengano formal, que se lhe importava se Rosalina, a formosa Rosalina, tão cobiçada por todos os homens, ali estava para consolá-lo das medonhas lutas de ator incipiente? Quando o empresário acabou de lhe recomendar o sal grosso, ele voltou-se e procurou-a com os olhos. Ela desaparecera, sem ao menos dizer-lhes adeus. Dali por diante, o bacharel entrou a frequentar a caixa do teatro, e especialmente o camarim de Rosalina. Esta, porém, não renovou as manifestações do joelho e do pé, como se resolvida estivesse a mostrar ao moço que ele não podia subir mais alto. Figurava na companhia um velho ator, que se dizia muito amigo de Sesostris e lhe captara a confiança. Este escolheu-o para confidente dos seus amores e contou-lhe as provocações da atriz. O velho ator sorriu maliciosamente. "Como se explica?" perguntou o bacharel, "que essa mulher tão depressa mudasse de sentimento a meu respeito?" "Explica-se perfeitamente. Você ia ler uma comédia e ela queria apanhar o primeiro papel. Desde o momento em que percebeu que a peça não seria representada, faz tanto o caso de você como da primeira camisa que vestiu."
Então, se a comédia fosse aceita, Rosalina seria sua, e só assim você poderia tê-la de graça. Aquilo é mulher de dinheiro. Passaram-se 3 meses e o teatro, longe de se encarreirar, como esperava o empresário, entrou numa dessas crises tão comuns na vida dos nossos teatros. Depois de 5 ou 6 desastres, o público afastou-se e o empresário deixou de pagar regularmente aos artistas. A situação era desesperada. Rosalina e o marido sofreram como os demais, considerando-se felizes quando apanhavam 10 ou 20 mil réis por conta dos vencimentos atrasados. Foi nessas circunstâncias que o pé e o joelho da atriz voltaram a perturbar o sossego do bacharel Sesostris. A opinião do velho ator não a desmerecera no espírito do moço. Aos 22 anos, o coração é cego para os defeitos da mulher por quem palpita, e quando porventura resolve analisá-los, acaba verificando que são qualidades e não defeitos. Uma noite, Sesostris, ao despedir-se dela, deixou-lhe nas mãos um bilhete, pedindo-lhe uma entrevista e dizendo-lhe que na noite seguinte, durante o espetáculo, iria buscar a resposta ao camarim. E foi. A atriz deixou sair o cabeleireiro que a penteava e disse ao namorado: "Seja prudente, nenhuma palavra sobre o assunto do seu bilhete." Mas a resposta? Disfarce. Está ali sobre a janela, por baixo do pratinho da moringa. Faça de conta que vai beber água. Olhe que a porta do camarim está aberta e há por aí muita gente desconfiada da sua assiduidade. Sesostris disfarçou, foi ao lugar da moringa, levantou o pratinho, encontrou o bilhete, meteu-o na algibeira, conversou ainda alguns minutos em voz alta sobre o calor, a falta do público, etc., e saiu impaciente por ler a desejada resposta. Para fugir a quaisquer olhares indiscretos, meteu-se no mictório do teatro e foi ali, meio sufocado pelas exalações amoniacais, que leu o seguinte: "Doutor, antes de responder ao seu amável bilhete, quero merecer-lhe um grande obséquio. Como sabe, a empresa está nos devendo 3 quinzenas. O dia 15 está na porta e é provável que ainda desta vez fiquemos a ver navios, porque o teatro não tem feito nada. Estamos na miséria. Embora isto muito me custe, peço-lhe que nos mande amanhã para nossa casa, que o doutor sabe onde é, os mantimentos constantes na inclusa lista e que são para nossa dispensa. Desculpe o incômodo e creia na amizade da sua Rosalina." A esta carta inverossímil estava efetivamente anexa uma lista de secos e molhados, tantos litros de feijão, tantos quilos de carne seca, etc. Nada faltava: azeite, macarrão, azeitonas, vinho, pacotes de velas, lamparinas, manteiga, o diabo. No dia seguinte parava uma carroça à porta de Rosalina, levando todos esses comes e bebes, mas o bacharel Sesostris, apesar dos seus 22 anos, entendeu que nunca mais deveria aparecer aquela estúpida. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.